Olá, meu nome é Valdecir e vou falar um pouquinho sobre análise de custo em indústrias de fabricação sob encomenda. Eu sou o diretor de desenvolvimento da GRV Software. Vou apresentar um pouquinho a empresa antes de falarmos a respeito de custos. A visão da GRV Software é ser reconhecida como a melhor solução para a empresa de fabricação sob encomenda. Nosso objetivo é ser simplesmente reconhecido como a melhor e por isso nós definimos uma meta até 2015 e possuir 400 clientes ativos diretos. Fundada desde 2002, hoje passamos de 40 colaboradores e estamos aí com mais de 220 clientes. Possuímos uma parceria estratégica com a SAP, ou seja, possuímos uma solução para a SAP Business One, conhecida como Project One, em parceria com a Service One. Além disso, ficamos em Vinhedo. Nós temos um parceiro comercial e técnico em Joinville, que acaba atendendo o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em São Bernardo do Campo tem um parceiro estratégico também. Minas Gerais e Rio de Janeiro são filiais da GRV Software. De atuação, onde a GRV Software atua em duas grandes áreas: pequenas empresas, micro e pequenas empresas da área metalmecânica, que têm a sua fabricação conforme a demanda dos seus clientes, ou empresas de médio e grande porte, onde possuem um departamento de ferramentaria interna ou a sua fabricação segue os moldes da indústria pequena, de pequeno porte, ou seja, fabricação sob encomenda. Aí a gente acaba integrando com os ERPs de mercado. Nós já temos integração com o SAP Business One, mas também podemos integrar com outros ERPs como TOTOS, BAN, Sigan, enfim, entre outras soluções. Tradicionalmente são empresas fabricantes de moldes, estampos, máquinas especiais, ou seja, máquinas customizadas para o cliente, caldeiraria, indústria mecânica em geral, automação, são algumas dos tipos de empresa que nós atuamos. Bom, falando um pouquinho sobre custos, quando nós começamos a discutir custos, a GRV foi trabalhar com isso, nós tínhamos dois objetivos básicos: criar uma metodologia que fosse simples, facilmente aplicada em empresas de pequeno porte que fabricam sob encomenda. Além disso, além de se preocupar em calcular o custo hora e fazer algumas outras análises, nosso objetivo era criar um mecanismo de diagnóstico para as empresas. A gente queria orientar o empresário para que ele saiba o que fazer na empresa dele para que ele possa ter o melhor resultado, ou seja, transformar a empresa dele mais competitiva, para que ele possa ter uma rentabilidade no seu negócio. Então, o objetivo principal com esses indicadores, com esse diagnóstico, é melhorar a rentabilidade do negócio dele, ou seja, tornar a empresa dele mais lucrativa. Para a gente começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns conceitos sobre custos. Então eu gosto de partir sempre pelo conceito de custo e despesa. Então nós vamos falar o seguinte: o que está ligado diretamente ao processo da fábrica, ou seja, o que está lá no chão de fábrica, nós vamos chamar de custo. O que é necessário para a minha empresa, mas não está ligado diretamente ao processo, Você pode pensar, tudo está envolvido com o processo, sem dúvida, compra matéria-prima, mas o que está lá no chão de fábrica a gente vai chamar de custo. O que você tem na empresa que não está lá no chão de fábrica nós vamos chamar de despesa. Então esse é o conceito básico. Custo é tudo aquilo que está envolvido diretamente ao processo de fabricação. Despesa são as outras áreas que têm relação, mas não estão ligadas diretamente com o processo de fabricação. Quando a gente fala em gasto, nós basicamente não estamos nos comprometendo com nenhum ou outro. Ou seja, um gasto é algo que pode ser custo, pode ser despesa ou pode ser ambos. Então, gasto é quando eu não quero me comprometer. Vamos falar um pouquinho sobre os fixos e os variáveis. Aqui é onde existe maior confusão, o lugar onde se mais confunde os conceitos é quando a gente fala em fixo e variável. A gente tem uma visão sempre de que o fixo é aquilo que o valor não muda. Na verdade, todos os valores mudam, O que nós vamos diferenciar é da seguinte maneira. Vamos começar pelos variáveis. Os variáveis são aqueles em que variou o volume de produção, automaticamente varia o gasto. Exemplo, matéria-prima. Se eu vendi um produto, gastei uma matéria-prima. Se eu vender 2 produtos, eu tenho que produzir 2 produtos, vou gastar 2 matérias-primas. Impostos é outro exemplo, Se eu emitir nota de R$1.000, eu vou pagar sobre R$1.000. Se eu emitir nota de R$2.000, eu vou gastar sobre R$2.000. Os fixos também variam. Eles são influenciados pelo volume de produção. Quando eu tenho um volume crescente, os fixos serão influenciados, mas ele não tem essa ligação direta. Um exemplo simples, vamos pensar na estopa.
Não que eu venda um produto, eu vou usar uma estopa, 2 produtos, eu vou usar 2 estopas. Mas se o volume de produção aumentar, eu vou usar mais estopa. Óleo, refrigerante, enfim, uma série de outras coisas. Uma outra estratégia também é quando não consigo dimensionar o variável, por exemplo, pastilha usada num torno, né, ou numa fresa. Eu não sei qual vai ser o desgaste nela em função do uso naquela peça. Então, muitas vezes eu não consigo calcular quanto que eu vou gastar de uma pastilha. Então, eu posso colocar como fixo. O importante é que no final da conta, todos vão fazer parte do mesmo fechamento, né? Ou como fixo ou como variável. O importante é que ele esteja lá. Se ficou difícil de calcular, coloca como fixo e está sem problema nenhum. A gente vai ver mais adiante como proceder um ou outro, como vai ser mais fácil colocar um ou outro. Agora, fazendo um resuminho, né? Quando a gente fala em despesas variáveis, ou seja, não está envolvido com o processo de produção, ou seja, não está no chão de fábrica, mas varia em função do volume de vendas, normalmente nós estamos falando de impostos e comissões. Outro exemplo, quando a gente fala em despesa fixa, ou seja, não está lá no chão de fábrica, mas tem influência sim sobre o volume de produção, lógico, no caso aqui está aluguel da administração, né, da área administrativa. Se eu aumentar muito meu volume de vendas, minha produção, eu vou ter que aumentar o espaço da administração. Não necessariamente que eu vendi um mês a mais, eu já alugo um espaço e vice-versa, né, mas ele sofre influência. Mas tudo aquilo que não varia proporcionalmente ao volume de vendas, a gente vai chamar de fixo. Então, exemplo, são aluguel da administração, os salários, o gasto com a folha de pagamento. Nós temos aí a depreciação dos computadores, dos móveis, enfim, tudo aquilo que não varia proporcionalmente, ligado diretamente ao volume de vendas. Quando a gente fala em custo variável, é a mesma ideia, só que esse já está envolvido com o processo de produção, ou seja, ele varia em função do volume. Normalmente a gente vai encontrar aí matérias-primas, ou seja, vende preciso de uma matéria-prima, de 2 matérias-primas, e subcontratações, os famosos serviços de terceiros, ou seja, se eu precisar enviar para tratamento térmico, superficial, algum banho, ou mesmo uma usinagem, em função daquele pedido. Os fixos, os custos fixos no caso, ou seja, aí eu estou lá na produção e ele não varia proporcionalmente ao volume de vendas. A mão de obra da produção, por muito tempo, foi considerada como variável, mas depende da indústria, né? No caso, como a gente está falando de indústria com pessoa, que é difícil contratação de pessoal qualificado, não é que quando variou um pouquinho o volume de produção, não significa que você já vai mandar todo mundo embora e vai recontratar essas pessoas na sequência. Ou seja, a relação hoje com os funcionários, ele acaba se transformando em fixo, porque você não tem essa flexibilidade de contratar a hora que você precisa, demitir quando você não precisa, vender um pouquinho menos, você já manda embora. Isso não funciona mais, para os segmentos que a gente trabalha, não funciona de forma tão transparente. Dessa maneira. Então, se você não tem essa relação de precisou contrato facilmente, preciso mandar em um mês, não vendi, já mando embora, aí seria variável, mas veja que a gente acredito que não seja a realidade do seu negócio. 2 outros conceitos fundamentais no regime de caixa e regime por competência. Regime de caixa, quando a gente está preocupado com a data de pagamento e data de recebimento, é muito utilizado no financeiro. Eu quero saber quando vai vencer uma conta, quanto que eu vou receber uma determinada duplicata e assim por diante. Em custos, nós não vamos estar preocupados com o fluxo de caixas, uma preocupação do financeiro. Nós vamos estar preocupados com o resultado da empresa. Então, eu não estou preocupado com a data de pagamento e vencimento. Eu estou preocupado se o meu negócio é um negócio rentável, lucrativo. Então, a gente vai fazer controle do que se a minha empresa, naquele determinado período, num determinado mês, gerou recursos suficientes para manter a minha empresa funcionando. Ou seja, se ela conseguiu gerar recursos para pagar os funcionários, depreciação das máquinas e uma série de coisas que nós vamos ver lá na frente. Continuo fazendo controle financeiro. Isso não muda. Na verdade, a gente vai estar fazendo uma visão antecipada do que vai acontecer no financeiro. Se minha empresa começa a gerar resultados positivos em sequência, logo aparecerá o resultado no financeiro. A conta corrente vai ficar um pouco mais gorda. O inverso também existe. Se eu tenho resultados negativos periodicamente, no momento de mandar um funcionário embora, por exemplo, minha conta corrente vai ficar negativa. Então, essa relação é muito importante você ter essa visão antecipada do que vai acontecer no financeiro.
Vamos lá, primeiro passo. Então eu vou fazer o levantamento de custos na minha empresa. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é dividir a sua empresa em centros de custos. Na verdade, você não precisa fazer nada, você já fez. Provavelmente você deve ter as áreas da sua empresa. Aqui é um exemplo, então tem lá diretoria, vendas, administração e faturamento, administração financeira e faturamento. Esse é um exemplo. O que eu preciso que você faça? Divida em áreas que você já tem, mas classifique-as em administrativo e de produção. O primeiro passo é esse. Então, o que está na administração? Tenho compras, enfim, todas as áreas que estão ligadas com a área administrativa. Nomeie. Não mude nada agora, né? Vamos analisar primeiro a sua empresa, descobrir qual é o resultado que ela está tendo, para futuramente você possa fazer algum ajuste. Na produção, você vai subdividir a produção em dois grupos. O que a gente chama de centro de custo indireto de produção e centro de custo direto de produção. Como é que eu separo um ao outro? Eu sempre gosto do exemplo do orçamento. Quando você está fazendo um orçamento, normalmente você vai colocar lá projeto 100 horas, torno 20 horas, fresa 30 horas, centro de usinagem 200 horas e assim por diante. O que você consegue dimensionar em seu orçamento, ou seja, colocar a quantidade de horas, isso é direto. Seria o exemplo aqui do próximo slide. Então lá, projeto, torno, fresa, centro de usinagem, esses são diretos. Mas você tem algumas áreas, por exemplo, encarregada da produção. É improvável que você coloque lá, torno, fresa e 10 horas do encarregado. Se você coloca o orçamento dessa maneira, ele é direto. Provavelmente não, então ele se transforma em direto. Outros exemplos de centros de custos indiretos. Em algumas empresas, uma inspeção dimensional é feita, mas não é calculada as horas no orçamento. Então, ela existe aquele departamento, é um departamento caro, precisa ser pago, né? Mas eu não consigo cobrar diretamente do meu orçamento. Como é que vai ser pago isso? Pela própria produção. Alguém tem que pagar essa conta, mas isso será feito um rateio depois. Então é importante você entender, eu vendo já as horas ou não. Isso é importante porque em algumas situações, uma simples mudança desse tipo melhora o resultado da empresa, né? Mas a gente só consegue ter essa visão depois que a gente fechar todos os cálculos. No nosso exemplo, nós possuímos dois centros de custos indiretos, encarregado da produção, recebimento e estoque. No centro de custo produtivo, nós já possuímos diversos, isso vai depender, lógico, da estrutura da empresa de vocês. Então, cada empresa vai ter uma estrutura diferente. No centro de custos produtivos, o que vai entrar é o que você coloca no seu orçamento. Eu coloco lá projeto, torno, fresa, serão os centros de custos produtivos diretos. Ou seja, depende da estrutura da empresa, da sua empresa. Segundo passo, o que nós vamos fazer? Nós já dividimos todas as áreas. Então nós temos aqui diretoria, venda, administração financeira, faturamento, como administrativo, depois nós temos como produtivo indireto, encarregado da produção, recebimento e estoque e assim por diante. Nós vamos medir cada uma das áreas úteis. Eu não vou estar preocupado aqui com o banheiro, não, eu quero saber quais áreas podem contribuir em pagar o aluguel ou a depreciação do imóvel. No caso, a gente está usando aqui como exemplo o aluguel. Tá? Depois a gente pode falar na área de depreciação como depreciação do prédio, do imóvel. No caso são R$ 3.977. Aqui já inclui o aluguel, o IPTU, algumas empresas já colocam os custos como seguro, monitoria de alarme, entre outras coisas. O importante para a gente é que a gente tem 1.090 metros que podem contribuir para pagar os R$ 3.900. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os R$ 3.970, dividir pelo total de metragem útil, 1.090 metros. Nós vamos chegar a um valor por metro. E depois a gente vai multiplicar pela metragem de cada área. Então a diretoria são 40 metros vezes esse valor. E assim sucessivamente. Ao final, se a gente somar todo aquele custo por centro de custo, vai dar os R$ 3.900. Ou seja, a gente está distribuindo proporcionalmente pelo espaço ocupado, cada um deve contribuir com um valor para pagar o espaço ocupado. Terceira etapa. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar em cada uma das áreas e verificar móveis, computadores, equipamentos, tudo que nós temos alocado em cada área. Então aqui no exemplo, no comecinho da tabela, nós colocamos lá, em diretoria nós temos basicamente computador com impressora laser, enfim, mobiliário. E aí nós temos o valor, importante ressaltar, é sempre o valor de um equipamento novo à vista. Depois a gente discute a questão do Finame e de outras linhas de financiamento.
Então aqui a gente vai colocar sempre o computador novo. Ah, mas o meu computador já tem 1 ano. Não tem problema, você vai colocar o valor de um computador novo. Quando você for substituir esse computador, você vai comprar um computador novo. Então o valor aqui tem que ser um computador novo. Mobiliário, a mesma coisa. Aí o prazo de depreciação. Existem diversas técnicas para se fazer depreciação. A gente está fazendo depreciação linear, que é simplesmente pegar o valor do bem e dividir pelo prazo de vida útil. Ao final desse prazo, ele terá gerado recurso para substituir aquele bem. Mas aí existe uma tabela definida pelo governo que diz que computador deveria ser depreciado em 5 anos, mobiliário, por exemplo, em 10 anos. Por que não usar essa tabela? Porque na prática você não a segue. Essa tabela é definida para abatimento de imposto de renda. Quando eu for fazer a parte contábil, ok, eu tenho que seguir a tabela, é uma definição legal. Agora, eu vou ter que ajustar a depreciação para fazer essa análise de custo mais próxima da minha realidade. Então aqui computador eu coloquei 2 anos, poderia ser 3 anos. Então a questão é de quanto em quanto tempo você substitui os equipamentos. Uma máquina, por exemplo, você pode falar, consigo trabalhar com ela bem 20 anos. Perfeito, esse é o prazo. Né? Computador, 3 anos, esse é o prazo. Mobiliário, duvido, não acredito, hoje em dia é muito difícil que você esteja sentado numa cadeira com mais de 5 anos de uso. Né? Hoje em dia os móveis não têm a mesma durabilidade que tinha antigamente. E isso eu vou fazer para todas as áreas. Então eu vou na diretoria, vendas, na parte produtiva, no encarregado da produção, ele tem ar-condicionado, ele tem mesa, ele tem computador, ele tem cadeira, equipamento, vou ver os tornos, as fresas, enfim, tudo. Na parte de metrologia, vou ver quantos paquímetros eu tenho e vou sempre colocar o valor, nem que seja aproximado, mas eu vou colocar o valor de um bem novo à vista. Aí a pergunta sempre, mas a minha máquina eu comprei em financiado. Vamos supor que a máquina custasse, tem 10 anos de vida útil e eu comprei ela financiada em 5 anos com o Finame. E vamos supor que essa máquina custe R$120 mil à vista. Só que eu paguei 140. Na verdade, ela vai depreciar em 10 anos, ou seja, 120 meses. Eu facilitei o valor, né? 120 mil, ou seja, a depreciação dela são R$1.000 por mês. E os 20 mil do Finame? Isso é juros. Eu não posso comprometer, independente da origem do financiamento, do investimento, se é um investimento externo, ou seja, captei esse dinheiro fora, ou foi o próprio investimento dos sócios, ou de qualquer maneira, essa parte, né, destinada aos juros, simplesmente ao juro, não à parcela, tem que entrar como despesa fixa. E isso não para um centro de custo, é CNC, né? Isso vai entrar para a empresa toda. Então isso a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente aloca o custo financeiro em despesa fixa. Legal, então aqui, ressaltando, eu vou pegar todos os equipamentos, computadores, máquinas, lembrando, não precisa cotar todos os computadores, coloca um valor aproximado, né? Um pouco de bom senso aqui facilita. Lembrando que a análise de custo que nós desenvolvemos é que você gaste no máximo 3 dias. Se você for gastar muito mais do que isso, provavelmente você está fazendo um trabalho a mais. Mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais fina. Deixe para a segunda etapa. A gente vai propor a proposta que você faça isso a cada 6 meses, pelo menos. Então, eu quero fazer um refinamento na parte de inspeção. Tem muito paquímetro, 3D, tridimensional, e eu quero fazer isso com mais detalhe. Anote na planilha. Numa próxima etapa você vai fazer com mais calma, mas vá até o final. A gente vê muitas empresas que nessa área tentam fazer alguma coisa perfeita demais, não termina e não teve resultado nenhum. Então, vamos fazer e chegar até o final. Bom, aí vem uma outra discussão, e essa é muito grande. Quanto custa um funcionário para a empresa? Importante ressaltar que em custo nós não estamos preocupados o que nós vamos pagar mensalmente, qualquer folha de pagamento só. Nós estamos preocupados em quanto custa um funcionário para a empresa. Então, ele custa inicialmente o seu salário, sem dúvida nenhuma. Vamos imaginar um salário de R$1.000, né? Mas os benefícios? Isso depende de empresa para empresa, depende do enquadramento da empresa, o custo com impostos e contribuições depende do enquadramento da empresa, depende da atividade do funcionário da empresa, atividade da empresa. Eu gostaria de ter uma regra simples para todo mundo, não dá. Então peça ajuda do seu contador, de quem cuida dessa parte, para que você possa fazer uma análise mais detalhada. Então, os tradicionais, eu vou citar alguns, e alguns que a maioria não faz e que deveria fazer. Por exemplo, além do salário, funcionário de R$1.000, a gente tem que fazer um depósito de 8% de fundo de garantia. Correto? Legal. Aí eu preciso mandar esse funcionário embora.
Se eu precisar mandar o funcionário embora, eu tenho que pagar uma multa rescisória de 50% do fundo. Correto? 40% vai para o funcionário, 10% fica com o governo. Por que não fazer uma reserva de metade do depósito do fundo? Ou seja, para que a empresa, no caso de emissão, ela tenha de onde retirar esse recurso. Senão, o que acontece? Eu fico limitado. Aconteceu algum problema na empresa, por seja o mercado, ou seja mesmo com aquela pessoa. Se ela trabalhou um dia, um mês ou 10 anos, não faz diferença. Durante o tempo que ela trabalhou na empresa, ela tem que gerar recurso, dinheiro suficiente para pagar o seu salário, para pagar o fundo de garantia, inclusive, se for necessário, mandá-la embora. Então eu tenho que ter essa reserva, né, fazer essa previsão para que o custo hora pague inclusive a demissão. Senão, só tem um lugar, tudo, né, que não for previsto, só tem um lugar para sair, que é do lucro. Bom, outro exemplo, aí entra os tradicionais também. A gente tem férias, abono nas férias, né, quando ela tem 1/3 de férias no momento que sai, 13º. Nas férias, a gente precisa levar em consideração outros detalhes também. Vamos supor que o funcionário entrou no dia 1º de janeiro de 2010. No dia 1º de janeiro de 2011, ele tem direito a 30 dias de férias, a partir daquela data. Vamos imaginar que na política da sua empresa teve direito já a 2 férias. Então, do dia 1º de janeiro de 2010 até o final do mês, ele vai estar de férias. Imagine que ele trabalha num turno convencional. Como é que vai estar o turno nesse período? Vai estar parado. Ou seja, eu tenho que colocar 12avos de todo o custo de um funcionário, né, ao ano, né, eu tenho que pegar um mês desse funcionário para eventual substituição desse funcionário durante o período de férias. A gente costuma brincar que a partir do 12º funcionário, você sempre tem um funcionário de férias. Ah, mas eu vou comprar metade das férias do meu funcionário. Com que dinheiro? Né? Ou seja, você precisa inicialmente ter uma previsão, né? Senão sua máquina vai ficar parada. Então, o ideal é que você inclua, depois de fazer todo o cálculo, inclusive com os demais que a gente vai comentar abaixo, 1/12avos por ano para eventual substituição ou contratação, compra de metade das férias dele. E aí, dependendo do enquadramento da empresa, se for simples, se for lucro presumido, aí mudam-se as outras alíquotas. Se vai ter 20% de INSS ou não, enfim, isso vai variando. Depois de incluir isso, férias, 13º com encargos, a gente também vai incluir vale transporte, se a empresa tem esse benefício, vale refeição, plano de saúde, odontológico, ou seja, tudo aquilo que a empresa dá de benefício a seus funcionários. Normalmente, por uma empresa simples, chega a 80% a mais do que o salário de um funcionário. Então, um funcionário de R$1.000 pode custar, lógico que isso depende dos benefícios, depende do enquadramento fiscal da empresa, da atividade do funcionário da empresa, mas pode custar R$1.800 por mês. Mas eu não pago isso mensalmente. Na prática, eu não mandei ele embora ainda, ele não tirou férias, eu não paguei o 13º, que eu vou pagar só no final do ano, mas se eu com R$1.800 eu consigo fazer tudo isso com o funcionário. Essa aqui é a proposta. Eu quero saber quanto me custa um funcionário. Desde o salário dele, ele tem direito a férias, ele tem direito ao 13º, eu posso precisar mandar ele embora em um determinado momento. Ah, ele pediu a conta. Solta um champanhe, comemora, não tem problema. Mas se fosse necessário a demissão do funcionário, você teria previsto isso. Então, às vezes, a gente acaba ouvindo muito isso. Putz, o funcionário brigou com o coordenador da empresa, com o diretor da empresa, e eu não consigo mandar ele embora, porque eu não tenho dinheiro. Faz 30 anos que ele trabalha na empresa. Como você não tem dinheiro? Se ele trabalhou durante 30 anos gerando recursos para a empresa, se for necessário, se for uma situação que for importante, a empresa não pode virar refém do funcionário. Ela tem que ter autonomia para poder demitir e contratar quando lhe convier. Ou seja, quando for necessário, ela possa fazer isso. Então, sugiro que faça uma análise com o seu contador, ou seja, com quem cuide dessa área na sua empresa, e calcule exatamente quanto custa um funcionário para a sua empresa. Depois de ter feito esse processo, o ideal é que você pegue em cada área as pessoas alocadas e veja quanto custa, não é o salário. Lembrando que nas empresas simples pode chegar a 80%, e em algumas empresas lucro presumido pode passar de 100% do valor do salário. Então, nessa tabela que a gente montou aqui por área, né, dos centros de custos, já inclui o salário com todos os encargos, benefícios previstos que nós conversamos no slide anterior.
Ou seja, com R$78 mil eu consigo fazer o que for necessário com esses funcionários. Eu consigo contratar, demitir, ele pode tirar férias, eu posso contratar um funcionário de substituição de férias, se for importante ou não. Às vezes eu não estou com uma demanda necessária para contratar um funcionário para substituir o outro em férias. Tudo é relativo, mas eu tenho que ter previsto, tem que ter essa informação, tem que estar calculada para que eu não tenha... Se eu não calcular isso, vai sair do lucro, não tem outro caminho. Bom, depois que a gente fez isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a calcular os centros de custos. Bom, nós temos lá, no caso do centro de custo produtivo indireto, nós temos encarregado da produção e recebimento de estoque. Aí é importante pegar os gastos médios. Por que eu não vou pegar o gasto do último mês? Eu não vou fechar isso mensal. Porque o meu encarregado faz 3 meses que ele não pega um cartucho de impressora. Ele pegou essa semana R$200. Eu vou falar que ele gasta R$200 por mês de cartucho? É mentira. Então, a gente sugere aí 6 meses, em épocas normais, sem ser crise. 6 meses, 3 meses, para que a gente possa ter uma coisa um pouco mais justa. Energia elétrica, nós vamos ratear aproximadamente. Não precisa calcular a potência de cada máquina. Você vai partir da conta de energia elétrica. Eu gasto em média R$8 mil. Bom, o administrativo fica com 10, 15% e a produção eu vou ratear mais ou menos pela potência. Tá ótimo, não precisa gastar muita energia para isso. Na prática, se eu colocasse no encarregado R$125 e 80, ou 120 e 75 ou 80 no recebimento de estoque, provavelmente esses R$5 de um lado ou para o outro não vai ser o problema da sua empresa. E todos partiram da conta, ela só foi distribuída por algum critério, que é o tal do rateio, dentro dos seus centros de custos. Toda vez que a gente coloca a palavra rateio, já existe um erro embutido, né? Por isso que em custos o principal componente é o bom senso. Ou seja, o erro já faz parte da conta, né? Eu não posso errar muito, mas com bom senso não vai ser o problema da sua empresa. A gente vai encontrar situações muito melhores para resolver. Você vai encontrar situações onde você consegue um ganho muito maior do que se preocupar em R$5 a mais ou R$5 a menos de energia elétrica. Gastos gerais, papelaria, R$230, horas extras com encargos, benefícios, tudo, R$652. E aí tem lá, custo da área ocupada, R$145. Na prática a gente fez, foi pegar aquela informação lá do começo, onde a gente colocou, vou até voltar, onde a gente calculou onde nós calculamos o quanto deveria ser a contribuição de cada área. Então, no caso aqui, encarregado da produção R$145, recebimento de estoque R$364, para completar essa nossa tabelinha. Depreciação de máquinas e equipamentos, a mesma coisa. Salários com encargos e benefícios, eu vou pegar aquele valor lá, ou seja, os 80% a mais, 180% de um valor de salário, é esse valor que eu vou colocar aqui. Olha que interessante, o encarregado da produção não custa R$4.100, porque ele também usa computador, ele tem imobiliário, ele ocupa um espaço na produção, ele gasta com papelaria, ele consome energia elétrica. Então aqui na nossa conta ele gasta R$5.300. Com R$5.300 eu posso dar férias para o encarregado, eu posso demiti-lo se for necessário e assim por diante. O mesmo acontece com recebimento de estoque. Muito bem, mas os centros de custos indiretos são aqueles que a gente não consegue vender diretamente. Como é que eu vou pagar essa conta? E aí entra um outro critério de rateio. Eu vou distribuir isso em função da produção. Cada empresa tem que descobrir qual o melhor critério de rateio para o seu negócio. Ah, mas o meu encarregado, por exemplo, trabalha metade do tempo produzindo e metade do tempo gerenciando a produção, controlando a produção. Esse é o seu critério de rateio. Então, cada empresa vai ver o seu critério. No caso dessa empresa, o encarregado de produção, como ele tem um volume maior de funcionários, no exemplo, na bancada são 6 funcionários, sendo os ginásio são 4, eu resolvi fazer o rateio por número de funcionários em cada centro de custo. Então, na prática, são 17 funcionários distribuídos na produção, exceto o projeto, e aí eu fiz a depreciação. Se a gente olhar, tem os gastos médios, manutenção, insumos e tal, e aí tem o rateio do encarregado de produção. Então, torno R$315, porque é um funcionário só. Fresa, mesma coisa. Centros usinários são 4. A soma dessa linha, do encarregado, da linha 6, significa o seguinte, são os meus R$5.366. Então, foi uma maneira de distribuir
o encarregado da produção em função da produção. Na prática, cada hora de torno tem um pedacinho para pagar o encarregado. E a mesma coisa eu fiz com o estoque. Só que o estoque eu não me preocupei muito, dividi igual, né? Não fui me preocupando quem usa mais o estoque de matéria-prima ou menos. Eu dividi proporcionalmente. Poderia ser por máquina também, poderia ser por funcionário, enfim, é uma maneira de você cobrar de quem participa. Mas no caso aqui, o projeto, ele não usa o estoque, não usa o encarregado, então não tem que contribuir com nada. Então a proposta é essa. Depois nós também aproveitamos e colocamos depreciação da área ocupada, ou seja, quanto que ocupa cada espaço, cada centro de custo na produção. Então, projeto, R$400 ele tem que contribuir, R$470. Tornos, centro de usinagem, assim por diante. Depreciação de máquinas e equipamentos. Olha só, o torno, 291, é bem menos, o valor dele é menor, né? Então a depreciação, a perda de valor dele em função do tempo é menor. Aí a gente tem projeto, você pega o centro de usinagem, R$7.500, ou seja, equipamento caro, né? Salários com encargos e benefícios de todo o centro de custo. O que a gente vai fazer? A gente vai somar e descobrir quanto custa o meu centro de custo. Então, com R$11.000, por exemplo, 822, eu consigo substituir os computadores do projeto quando for necessário, a cada 2, 3 anos, contratar, demitir, dar férias para os meus funcionários, eu consigo pagar o espaço ocupado por eles, eu consigo pagar energia elétrica, enfim, tudo isso, né? E assim por diante, R$4.000 para os tornos e assim por diante. Muito bem, esse é quanto me custa, né? Não é o quanto eu pago. Esse valor normalmente é maior do que os gastos mensais, porque eu não mandei todo mundo embora, não troquei todos os computadores e assim por diante. E aí é o seguinte, eu tenho 4 funcionários disponíveis para produzir. E aí eu vou me preocupar com quantas horas úteis. Então eu tenho que descontar aqui almoço, limpeza de máquina, parada para café, qualquer coisa. E eu vou achar esse número. Então aqui no meu exemplo eu coloquei 176 horas. Se eu pegar os meus 11.000 e dividir por 704, que é o total de horas que eu tenho disponíveis para produzir, né, eu vou chegar a R$16 por hora. Ou seja, se eu fizer 704 horas a R$16, eu pago os meus 11.000. E a mesma coisa acontece para todos os outros. Então, se a gente pegar no caso do centro de usinagem, né, em alguns casos a gente tem 4 máquinas e um funcionário. Perfeito? Eu consigo trabalhar bem com 4 máquinas e um funcionário? Ah, consigo, porque minha cavidade muitas vezes eu coloco e ficam 20 horas lá. Ah, não, mas eu preciso ter trocas frequentes. O ideal seriam 2 funcionários e 4 máquinas. O que eu vou pôr aqui é o ideal. Mesmo que eu não tenha o funcionário, o segundo funcionário, eu tenho que incluir o custo dele. E aí eu vou dividir. Mas eu vou dividir por funcionário? Não, mas são 4 máquinas produzindo. Então eu vou dividir pelas 4. Então eu vou dividir por 704 horas. Ou seja, quantas horas eu consigo produzir. Inclusive isso vai ser um controle que a gente vai fazer depois. Se eu tenho 704 horas disponíveis, quantas que eu venho utilizando regularmente? Até para verificar se eu preciso mesmo de 4 centros de usinagem, se eu preciso aumentar, se eu estou fazendo muita hora extra, o que está acontecendo? Eu consigo pagar esses R$20.000 que custa o meu centro de custo de centro de usinagem? Essa que é a ideia. Outros exemplos, eu tenho lá torno e fresa, mas vamos imaginar que hoje eu só tenho um funcionário, que vai um pouquinho no torno, um pouquinho na fresa. Eu faço o que com o custo do salário do funcionário? Eu divido entre os dois? Olha, quando ele estiver trabalhando em torno, ele vai estar inteiro lá. Então tem que estar o custo, para calcular o custo hora, ele tem que estar inteiro. Na fresa vai ser a mesma coisa. Então eu tenho que duplicar esse valor para que eu chegue no valor correto de custo hora do torno, custo hora de fresa. Tá? Então tem que tomar alguns cuidados para que a gente não cometa esse engano, por exemplo, de dividir o custo dele. Aí quando eu for vender a minha hora, ao invés de 25, custaria, sei lá, R$20. Quando eu contratar o próximo funcionário, eu tomo prejuízo, né? Porque eu não calculei, eu não posso vender por 20, o meu custo não é 25, não é 20, é 25, né? Então eu tenho que ter essa preocupação constantemente. Bom, e despesa fixa? O que eu vou fazer? Né? Na prática, você vai pegar ali os gastos médios, a folha de pagamento com cargos, benefícios, enfim, prolabore, que é o salário do dono quando este trabalhar na empresa e em função da atividade que ele exerce. Aqui a gente sempre tem uma discussão, qual seria o prolabore correto de um dono de uma empresa? Depende do que ele faz na empresa. É um salário como um outro qualquer. A única diferença é que muda o nome porque ele é o dono da empresa. Então, se o funcionário, se o dono da empresa ele é um orçamentista na empresa,
ele deveria ter um salário igual ao dos outros orçamentistas. Se ele é encarregado da produção, ele deveria ter um salário de encarregado da produção. Esse exercício, eu costumo dizer que é mais fácil pensar da seguinte maneira: quanto você pagaria para uma pessoa de mercado atuar na mesma função do dono da empresa? Por que essa análise é importante? Vamos imaginar que o dono da empresa ele seja o encarregado da produção, ou seja, vamos falar o encarregado da produção, e ele ficou doente. Eu preciso contratar um outro encarregado. Quanto pagaria? 30 mil? Não pagaria isso. Então, eu tenho que colocar esse valor. Ah, mas a retirada dele tem que ser maior. A retirada dele, na verdade, o dono da empresa que trabalha na empresa tem dois valores. Ele tem o salário pela atividade, que isso é fixo mensal, como um outro qualquer. Inclusive, a gente tem que calcular todos os benefícios e encargos como um funcionário normal. Ah, não tiro férias. Não tem problema. Tem que calcular com as férias também. E lucro. O lucro, né, vai depender se a empresa deu lucro. E esse pode ser semestral, anual. Se a empresa tiver lucro, ele tem essa retirada, se não. Então a gente tem que fazer com que a empresa dê lucro para que ele possa ter essa segunda retirada. E aí eu vou pegar os outros gastos, né? Papelaria, aluguel, espaço ocupado, né, pela administrativa e assim por diante. E aí eu vou pegar a média, interessante aqui, né? Despesa fixa, mas o valor muda mensalmente, né? 17 mil, 18 mil, 19 mil. Então eu vou pegar a média. É engraçado do fixo que varia, né? Nunca é igual. Então 18 mil é a média. O meu faturamento também, meu faturamento bruto também variou. Eu vou pegar a média de despesa fixa pela média do faturamento e vou dividir um pelo outro. Aqui no exemplo deu 7 a 17%. Significa que essa empresa compromete 7% do seu faturamento com a gestão da empresa, com o administrativo da empresa. Então, quanto mais ela comprometer do seu faturamento com gestão, significa que é uma empresa teoricamente um pouquinho menos eficiente do que uma outra que gaste menos, ou seja, ela consegue gastar menos para gerir o negócio do que uma outra empresa, né? Então é importante monitorar esse número. Qual seria um número bom? É muito comum a gente encontrar empresas com 7%, 8%, empresas industriais, mas a gente tem uma referência de 15%. Comecei a passar muito de 15%, pode ser que eu tenha um problema. Então essa é uma conta simples de se fazer, desde que classificada corretamente, calculada corretamente, para que você saiba se a sua empresa é eficiente ou não administrativamente, né? Três grandes vilões fazem parte dessa conta. O primeiro é o dono da empresa, que define um prolabore fora da realidade da empresa. Ele coloca um prolabore de diretor de uma multinacional, sendo que a empresa fatura 200 mil reais por mês. Quer dizer, a empresa não consegue suportar um sócio tão caro. Segundo, a família do dono da empresa. Ele acaba contratando primo, tio, cunhado, porque precisava trabalhar e alguma coisa assim, e isso acaba encarecendo. E o terceiro, um dos mais importantes também, além do dono da empresa, é o banco, né? O que se paga de juros hoje no Brasil de uma empresa é um absurdo, né? Então a gente tem que ter uma preocupação. Eu não estou falando das parcelas, eu estou falando somente da parte de juros. Lembra do Finame? Aqui vai entrar também a diferença da máquina à vista para a máquina a prazo, vai entrar. Desconto duplicata, a diferença do à vista para o a prazo, ou seja, o que o banco cobrou para fazer a operação, tem que entrar aqui também. Então esse componente normalmente está aí entre primeiro, segundo lugar e terceiro lugar no que mais compromete a empresa em despesas fixas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre formação de preço de venda. O preço de venda em si tem que gerar recurso, dinheiro suficiente para pagar todos os gastos da empresa. Tem que pagar o custo de produção, tem que pagar os impostos, tem que contribuir para pagar a administração, ou seja, despesa fixa, e de preferência tem que gerar lucro. Então, a partir desse momento, o preço de venda, nós vamos trabalhar ele sempre com 4 componentes. Um componente é o custo, no caso aqui R$250. Nós vamos trabalhar com despesa variável, no caso aqui 29%, ou seja, impostos e comissões nessa empresa, nesse enquadramento dá 29% a 35%. Despesa fixa, aqui está 15%. Lembra aquele índice que nós calculamos? Despesa fixa média pelo faturamento médio. Essa empresa gasta 15,7%. É um dado tirado da própria empresa. E aqui nós estamos pretendendo 20% de lucro. Bom, se a gente olhar aqui, 3 componentes dos 4 são percentuais. Despesa variável, despesa fixa e lucro.
O único componente que não é em percentual, que é em valor, é o custo, R$ 250. Se a gente imaginar que o preço de venda tem que gerar 100%, ou seja, tem que ser uma pizza completa, a gente tem 3 componentes, só falta um em percentual, fica fácil de calcular quanto representa esse percentual. Então, se a gente pegar 100%, menos 29, menos 15, menos 20, nós vamos chegar em 34,55%. E aí basta fazer uma regra de 3. Se o preço eu não sei, e ele equivale a 100%, e equivale a 1, o custo R$ 250 e equivale a 0,3455 ou 34,55%, resolvendo essa regra de 3, eu vou chegar em 723,59. Ou seja, se eu decompor isso, eu vou reservar dos R$ 723, R$ 250 para pagar o custo, ou seja, matéria-prima e processo. Eu vou contribuir com R$ 113 para pagar a despesa fixa, ou seja, contribuir para pagar a administração, né, comprador, vendas, enfim, depreciação dos computadores, tudo aquilo. Eu vou ter R$ 215 para pagar os impostos, ICMS, PIS, COFINS, depende do enquadramento da empresa, e R$ 144 de lucro, que é os 20%. Se você somar todos os componentes, você vai chegar lá a R$ 723,59. Aí você fala, olha, muito legal, mas o meu cliente falou que ele paga 600. Eu vou vender ou não? Né? Essa é uma dúvida. Então, da mesma forma que a gente pode compor o preço, nós podemos decompor o preço. Então, o preço de venda agora são R$ 600, 100%. O custo não mudou, continua sendo R$ 250. O aço é o mesmo, o tempo de usinagem vai ser o mesmo. Despesa variável, os impostos, você continua pagando 29%. Ou seja, o ICMS não vai ficar mais barato porque você deu desconto, não. Nenhum outro imposto vai ficar barato porque você deu desconto. Mas você vai pagar menos proporcionalmente, porque os 29% agora é sobre o valor de nota, que é R$ 600. Então você vai contribuir, o valor vai ser 178. Despesa fixa também diminuiu o faturamento. Então ele vai contribuir um pouquinho menos, 94. O que sobrou? 600 menos 250. 600 menos 250 menos 178 menos 94, sobraram R$ 77 de lucro. 77 dividido por 600, eu vou chegar nos 12,88%. E aí ficou fácil tomar a decisão. Ainda é um lucro aceitável para a empresa, fecho o negócio, se não, vou pensar. A ideia da formação do preço de venda é que no momento como esse, no momento de uma negociação, eu possa ter clareza se eu vou vender ou não, né? E nós vimos, por exemplo, que parecia que não, os R$ 600 não seria interessante, e mesmo assim eu estou com 12% de lucro no produto. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre análise de custo. O que nós vimos até agora é o começo de toda a história. É o levantamento de dados, calcular o custo hora. Nós fizemos todo um levantamento para chegar no cálculo do custo hora. Depois nós chegamos no preço de venda, por quanto eu tenho que vender meu produto. Parece que acabou. Na verdade, a coisa está começando agora, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer, um dos conceitos mais importantes, é o conceito de margem de contribuição. E ele é muito interessante. Por quê? A conta, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o meu faturamento e tirar todos os variáveis. Bom, o que entra no meu variável? Custo variável, despesa variável. Custo variável são o quê? Matéria-prima e subcontratações. Despesa variável, impostos e comissões. Na prática, por que a gente tira os variáveis? Porque não sobra para a sua empresa. Ou seja, você tem, vendeu um projeto lá, R$100. Se você tirar aço e imposto, o que sobrar realmente é o que interessa para a sua empresa, que é o que você vai usar para pagar seus funcionários, para gerir o seu negócio. Interessante da análise de margem de contribuição e análise de formação de preço também, eu posso fazer isso tanto para um pedido, como eu posso fazer isso para um faturamento todo. No exemplo aqui, a gente está fazendo o faturamento de uma empresa em um mês todo. R$253 mil é o quanto eu vendi no mês. 55 mil, 22% desse valor, é o quanto eu gastei vou gastar aproximadamente em materiais e subcontratações. 32%, 81 mil, é o que eu vou gastar em impostos e comissões. O que sobrou, descontando isso, são 116 mil. Ou seja, é o que sobrou para gerir meu negócio. O gasto fixo, que eu vou mostrar daqui a pouco de onde nós tiramos, é 103 mil. Se minha margem de contribuição for maior do que meu gasto fixo, minha empresa deu lucro. Se o gasto fixo for menor do que se minha margem de contribuição for menor do que o meu gasto fixo, minha empresa deu prejuízo. Mas esse gasto fixo, você pode olhar e falar, nossa, mas 103 mil eu não pago isso todo mês. Da onde nós tiramos essa informação? Nós tiramos essa informação
Primeiro, da média de despesa fixa, 18%. Tá? Aqui inclui, por exemplo, a folha de administrativo, inclui todos os encargos, benefícios, multa rescisória, enfim, tudo aquilo que nós calculamos lá. Então, 18 mil vem daqui. E o outro valor vem dessa linha aqui, ó, total do centro de custo produtivo. 11 mil, com mais 4 mil, com mais 4 mil, com 20 mil. Por quê? Com 11 mil eu consigo fazer tudo aquilo que nós vemos, né? Mandar funcionário embora, substituir as máquinas. Então, se a minha empresa conseguiu gerar recurso suficiente, margem de contribuição superior ao gasto fixo, a soma entre custo fixo e despesa fixa, minha empresa obviamente deu lucro, né? Se eu não conseguir atingir isso, eu ainda preciso trabalhar para melhorar esse resultado. Então, nesse exemplo, a gente tem 5% do faturamento é de lucro. Nós vamos verificar mais adiante se isso é bom, não é, dá para melhorar, não dá, e assim por diante. Além disso, eu tenho que analisar o seguinte, não só o total, mas sim venda a venda. O objetivo aqui é melhorar a qualidade do meu faturamento. Se a gente pegar duas vendas que eu destaquei, a 12,41 e a 12,45, uma de 45 mil, outra de 43 mil, pode parecer que a de 45 foi mais interessante. Mas olha só o meu custo variável, foi bem maior na 12,41. Vamos analisar a margem de contribuição? Uma contribuiu com 22 mil, outra com 27 mil. Projetos que gerem mais margem de contribuição têm a tendência de gerar lucro na empresa maior. Então, por isso que o objetivo é buscar negócios em que a margem de contribuição seja maior. A sua empresa vai ter mais chance de dar lucro. Ou o pensamento ao contrário. Se minha empresa só vender aço e imposto, não tem como dar lucro. Porque o aço e o imposto, resumindo, matéria-prima e impostos, ele passa pela sua empresa. Porque você vendeu lá R$1.000 e você vai pagar uma parte do governo, né, de impostos, e outra parte do fornecedor. E o que sobrou? Né? Então a ideia de ter margem de contribuição é justamente para que sobre alguma coisa para a sua empresa. Quanto mais margem de contribuição, maior a chance de gerar lucro. Outro exemplo gritante é 12,42, R$33 mil de faturamento. Só que eu gastei R$23 mil em matéria-prima e subcontratações, R$10 mil em impostos, ela me deu negativo, ou seja, nem pagou os impostos e a matéria-prima. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado. Aparentemente, R$33 mil foi uma das maiores vendas que eu tive no mês. A terceira, quarta maior venda que eu tive no mês. Mas não gerou resultado nenhum. Pelo contrário, ela contribuiu negativamente para a geração de lucro. Né? Então a gente tem que estar sempre atento, não só ao valor do faturamento, mas sim à qualidade desse faturamento. Dois conceitos muito importantes: lucratividade e rentabilidade. Para a gente chegar em rentabilidade, nós precisamos entender o que é investimento. Investimento é todo o capital aplicado na empresa. Capital inicial, os aumentos, aportes e assim por diante. Normalmente, nas empresas que a gente atua, o investimento está praticamente todo ligado aos equipamentos, aos centros de usinagem, às máquinas, ao prédio. Como é que eu calculo a rentabilidade? É a taxa de retorno do investimento. Como é que eu faço isso? Se você aplicar, por exemplo, uma poupança R$10 mil, R$100 mil, e a rentabilidade for de 0,7, 0,6, essa é a rentabilidade. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa para minha empresa, para ver se ela é mais interessante, por exemplo, do que uma poupança ou qualquer outra modalidade de investimento. Como a empresa é uma modalidade de alto risco, tem que ter uma rentabilidade maior. Como que eu calculo? Eu pego o lucro que eu calculei lá no meu DRE e divido pelo investimento total. Nesse exemplo, R$2 mil de lucro dividido por R$80 mil de investimento. A rentabilidade, 2,5% ao mês. No prazo de retorno, exatamente a conta inversa. Eu pego os 80 mil investido dividido por 2 mil por mês e descubro que em 40 meses tem o prazo, o retorno. E aí nós temos duas informações importantes retiradas do site do Sebrae. A lucratividade indica o percentual ganho sobre as vendas realizadas. A lucratividade e a rentabilidade esperada para micro e pequenas empresas é lucratividade de 5 a 10% sobre as vendas e a rentabilidade de 2 a 4% ao mês. Então nós temos duas referências para trabalhar, para que a gente possa analisar a sua empresa, se ela está dentro ou fora do que se espera de uma empresa com um saudável, né, com bom resultado. O resultado mais importante não é a lucratividade, e sim a rentabilidade. Porque uma empresa que dá R$50 mil de lucro sobre uma venda de 200 mil,
pode parecer interessante, mas se ela tem 100 milhões investidos, é uma empresa muito ruim, né? Não é um bom negócio. Então, a rentabilidade é que resume mesmo se uma empresa, o quanto essa empresa é saudável, o quanto essa empresa é rentável. Esse tem que ser o principal. Lógico que o lucro, que é o componente da rentabilidade, né? Mas como medir se uma empresa é boa ou não é justamente pela sua rentabilidade. Muito bem, então exemplificando aqui, a gente pegando aquela mesma empresa, 13 mil reais de lucro, só que ela tem 1,5 milhão investido. Os 13 mil dividido por 1,5 milhão significa que a empresa tem rentabilidade 0,86. Se a gente fizer um comparativo com as informações do Sebrae, nós vamos verificar que ela está bem abaixo de 2%, ou seja, menos da metade do mínimo. Então é uma empresa que a gente tem que atuar para melhorar o resultado. O que eu posso fazer a partir desse momento? Posso definir uma meta, então vamos imaginar que eu queira 2% de rentabilidade daqui a 6 meses. Quanto tem que ser meu lucro? Basta calcular 2% de 1,5 milhão. E aí eu começo a fazer um trabalho para que eu atinja isso dentro de um determinado prazo. Então é interessante essa estratégia toda, que não simplesmente para apurar o resultado, mas sim para definir uma meta e depois buscar os caminhos para alcançar aquilo, que nós vamos ver nos próximos slides algumas estratégias. Então, o que é importante da margem de contribuição? Com base nesse demonstrativo, a gente tem que identificar o valor da margem de contribuição e quanto ela representa no faturamento. Não só no faturamento total, mas projeto a projeto, pedido a pedido, para que eu saiba como melhorar a qualidade do meu faturamento. Um lucro no produto não significa lucro no projeto. Se eu tenho uma empresa como essa, com gasto fixo de 103 mil, se eu vendi um parafuso de R$10 com 30% de lucro, não significou nada. Eu não pago nem um pouquinho da minha estrutura. Então, o objetivo de analisar a margem de contribuição é melhorar o faturamento, a qualidade do faturamento, buscando projetos que gerem mais margem de contribuição. Então, o objetivo principal é melhorar a qualidade do faturamento com projetos que gerem mais margem de contribuição para que a empresa tenha mais chance de ter lucro. Esse é o objetivo da análise de margem de contribuição. Faturamento mínimo, né? Se a gente pensar no faturamento mínimo, olhando o DRE, fica muito fácil. Vamos voltar no slide. Eu tenho um gasto fixo mensal de 103 mil, certo? E essa conta eu preciso pagar. Quando eu empatar, né, quando eu gerar mais de contribuição igual a 103 mil, significa que a empresa não deu lucro. Que eu vou fazer mais de contribuição menos gasto fixo, deu zero. Mas eu tenho que entender o seguinte: quanto que eu preciso vender para atingir margem de contribuição nos 103 mil? Não dá para saber exatamente o que você vai vender no mês seguinte, mas dá para ter uma ideia. Então significa o seguinte, que 46% do que eu vendo é margem de contribuição, em média. Se eu igualar 46% a 103 mil, como nós fizemos lá na formação do preço de venda, nós vamos descobrir que, fazendo a regra de 3, se eu tiver um faturamento de 224 mil, provavelmente o meu lucro vai ser zero. Ou seja, é o meu ponto de equilíbrio contábil, ou seja, é o mínimo que eu tenho que vender para pagar as contas. Lógico, se eu mudar a composição de matéria-prima, aqueles percentuais demonstrativos variarem, a conta vai dar errada, mas é um número, é uma ideia de quanto eu preciso vender. Mas o ideal seria que eu determinasse, não o mínimo, mas sim um faturamento objetivo, ou seja, eu quero ter lucro de 25 mil reais. Né? Eu calculei minha rentabilidade e o ideal é que eu tenha um lucro de 25 mil reais. Quanto que eu tenho que vender? Basta fazer a conta. O cálculo, a proporção mantém, 46% do que você vende é margem de contribuição, só que no 103 mil eu vou somar 25 mil. Então eu tenho que gerar margem de contribuição de 128 mil. Para gerar 128 mil de margem de contribuição, aproximadamente eu preciso vender 280 mil reais, tirando os impostos, comissões, me gerem a margem de contribuição de 128 mil, tirando 103 mil, sobra 25 mil de lucro. Essa que é a mecânica do ponto de equilíbrio econômico, ou seja, onde eu já coloco o lucro desejado. Vamos falar um pouquinho a respeito de créditos fiscais em compras. Em toda empresa ela tem que verificar quais são as possibilidades de economia fiscal, tanto em venda, mas em compras também. Então é comum a gente ver empresas em que não conheça todos os benefícios fiscais a que tem direito. Tem empresas que, por exemplo, não levam em considerações alguns benefícios, como o crédito IPI.
que muitas vezes os seus produtos de venda não são tributados e os contadores não sabem que pode se beneficiar do crédito IPI, por exemplo, para pagar imposto de renda. Então a ideia é que contrate advogado tributarista para que possa buscar o máximo possível em economia fiscal, tanto em venda, mas também em compras. Custo financeiro em compras. Bom, normalmente, né, quando a gente vai comprar de um determinado fornecedor ou de um fornecedor que normalmente a gente já compra, quais são os critérios utilizados para decidir a melhor opção? Então vamos imaginar que você está fazendo uma compra de 100 mil reais e o seu fornecedor te dá duas opções de pagamento: 5% de desconto à vista ou um valor para pagamento a 30 dias. Como escolher qual que é o melhor, né? Na verdade, a partir daqui, eu tenho fluxo de caixa para pagar. Qual que é o critério? Como é que eu decido qual que é o melhor para a minha empresa? Na verdade, não dá para resolver essa equação com esses valores, com esses parâmetros. Está faltando uma variável. Qual seria essa variável? Eu preciso saber quanto custa o dinheiro para a sua empresa. E para isso, tem uma série de mecanismos para você buscar o menor custo de financiamento num banco. Tem um vídeo que a gente indica, que é um vídeo do site da Endeavor, que é gratuito, de como conseguir conquistar o menor custo financeiro com o banco. Então a ideia é a seguinte: se eu ligar para o banco e o banco me responder, o gerente do banco respondeu imediatamente, a taxa de juros é mais cara. Então tem que buscar também mecanismo para conseguir uma taxa menor possível. E isso eu sugiro, se vocês entrarem em contato com a gente, passa quais são os vídeos que seriam interessantes para entender como conquistar uma taxa de juros menor no banco. Vamos imaginar que você negocie com o seu gerente, depois de assistir o vídeo na Endeavor, e você conseguiu uma taxa X, né? Aí você tem que incluir nessa taxa também os custos de abertura de crédito. Nós temos que descobrir quanto realmente custa o dinheiro para sua empresa. Ou seja, se eu pegar 100 mil reais hoje, quanto que eu vou pagar daqui a 30 dias? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta da seguinte maneira: ou eu pago 100 mil para 30 dias, que é o que o meu fornecedor propôs, ou 95 à vista, que é o 5% de desconto. Vamos supor que todos aqueles encargos, o custo financeiro com ataque, com todos os gastos, fiquem em 2%. Se eu tiver caixa, eu pago à vista. Ganhei 5 mil reais, economizei 5 mil reais. Se eu não tiver capital, 95 mil reais no banco vai me custar, a 2% vai custar 96.900. Agora ficou fácil. O que é mais barato? 96.900 ou 100 mil daqui a 30 dias? Então, qual que é a ideia? Eu nunca posso comparar prazos diferentes. Eu tenho que ou trazer tudo a valor presente, ou tenho que colocar tudo a valor futuro para saber qual que é o mais barato. Então, eu nunca consigo saber à vista ou a prazo qual que é melhor se eu não tiver uma referência. No caso, a referência é o que a gente chama de taxa de captação financeira, ou seja, quanto custa para captar dinheiro no mercado para a sua empresa, independente se você tem fluxo de caixa ou não. No exemplo, 96.900 para 100 mil reais, o que nós fizemos? Nós vimos qual é o mais barato, pegar no banco ou pegar no fornecedor. Lógico que eu tive que trabalhar com um banco para conseguir uma taxa boa, mas aí, simplesmente pela condição de pagamento, nós economizaríamos R$ 3.100. Ou seja, 3% do volume de compras é muito dinheiro, né? 2%, 1%, e eu costumo brincar, né? O seu fornecedor vai ficar muito feliz de você pagar à vista, e na verdade está pagando mais barato, né? Então é importante fazer o cálculo para saber o que realmente é mais barato. Importante, essa economia não interferiu na escolha do fornecedor, mas simplesmente na opção de pagamento, na condição de pagamento. Se você tivesse dinheiro em caixa, você pagaria à vista. Se você não tivesse financiado, se tivesse metade do valor, iria financiar metade do valor do banco. Não estou falando que o banco é sempre a melhor opção. Na prática, tem que fazer o cálculo para descobrir qual é o mais vantajoso, independente do fluxo de caixa. Então, o comprador não precisa perguntar para o financeiro, né? Ele simplesmente o financeiro tem que ter as condições, tem que ter tudo pré-aprovado, e para que o comprador escolha a melhor condição para a empresa. Então, a sugestão é, para que a empresa possa comprar os produtos com a mesma qualidade, às vezes nos mesmos fornecedores, mas fazer uma análise mais detalhada das opções de compra para a empresa. Muito bem, análise de indicadores. Até agora parece que a gente andou bastante, mas a gente vai começar agora a identificar como melhorar o resultado da empresa. Tudo que nós fizemos até agora foi base para essa análise.
Então, na prática, o que nós falamos até agora? No comecinho, eu disse para vocês que a gente podia dividir a empresa entre custo e despesa, variável e fixo, correto? Então, todos os gastos da empresa vão ser classificados nessas 4 caixinhas. E aí o que acontece? O que compõe o custo variável? Normalmente, matéria-prima, serviços terceiros, etc. Despesa variável, normalmente impostos e comissões. Custo fixo, já está ligado ao processo de fabricação. Aí vai entrar depreciação de máquinas, equipamentos, insumos, custo com funcionário da produção. E aí normalmente a gente faz um fechamento por calculados por hora, valor hora. Foi o que a gente fez anteriormente. Depois nós temos o componente despesa fixa, que nós vamos fazer o seguinte, normalmente relacionado a gasto com funcionário, administração, depreciação de imóveis, equipamentos, etc. E a gente normalmente calcula a média de despesa fixa dividido pela média de faturamento para achar qual que é o percentual que eu comprometo do meu faturamento com despesa fixa. A receita, a origem das receitas da sua empresa normalmente vem de vendas, né? O principal é de vendas. Se das vendas eu tiro os variáveis, eu chego no conceito de margem de contribuição. Ou seja, se eu desconto do total de vendas o custo variável e despesa variável, eu chego no conceito de margem de contribuição. Se do conceito de margem de contribuição eu tiro o gasto fixo, ou seja, custo fixo menos despesa fixa, e este for positivo, dá lucro. Gera lucro, minha empresa tem lucro. Se este for negativo, minha empresa tem prejuízo. Eu estou basicamente fazendo uma revisão do que nós vimos. Se eu pegar o meu lucro e dividir pelo meu investimento, eu chego na minha rentabilidade. Normalmente surge a pergunta: como melhorar o resultado da minha empresa? Como transformar a empresa numa empresa mais rentável, mais lucrativa? Então, o próximo passo, depois daquela estrutura, daquele gráfico que nós vimos, é analisar cada um dos componentes. A gente viu que o Sebrae sugere de 2 a 4% de rentabilidade. A gente analisou também que ele também sugere de 5 a 10% de lucro. Despesa fixa, nós comentamos algo próximo a 15%. Isso não significa que 15% é bom, que 7% é muito bom e que 20% é ruim. Já vi empresas com 22% altamente rentável. Então o principal indicador mesmo tem que ser de rentabilidade, mas serve como referência para você analisar a sua empresa. Outra análise, a gente pode esmiuçar um pouquinho mais o custo fixo de duas maneiras. Eu tenho que analisar a subutilização, se eu estou realmente utilizando todo o investimento, ou seja, se eu não estou tendo custo de subutilização dos meus recursos. Se a gente olhar aquela tabela, né, então aqui a gente pega projeto 11.000, eu tenho disponíveis, úteis, ou seja, horas que eu posso vender 704. Dividindo os 11.000 por 704, vai me chegar no custo hora de R$16. Só que eu venho trabalhando 300, 200, 400, ou seja, a diferença nesse exemplo aqui de 404 horas é um prejuízo de R$6.000 que normalmente eu não percebo. Porque muitas vezes a minha fábrica está metade da produção e é difícil perceber isso. Lógico, você muitas vezes não vai conseguir zerar, né? 100%. Eu tenho 176 horas e eu gastei 176 horas. Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não pode ter uma discrepância muito grande. Então, essa é uma das preocupações. Analisar se eu estou usando bem o meu investimento, se eu estou usando toda a capacidade, se eu não tenho capacidade sobrando que está sendo desperdiçada. Se está sendo desperdiçada, eu posso, muitas vezes, me desfazer de algum recurso que não está sendo utilizado para investir em um que realmente me gere resultado, me ajude a gerar resultado para a minha empresa. Outra análise importante, eu vou fazer um benchmark com o mercado. Eu quero saber se a minha estrutura de custo é competitiva com o mercado. Então nós chegamos lá, o projeto é R$16,79 por hora o custo dele. Despesas variáveis, impostos e comissões, nessa empresa exemplo, R$23,93. Despesa fixa, olha que bacana, a gente já começa a pegar uma referência, R$7,17, parece uma empresa enxuta. O preço de venda, calculamos o preço de venda só de uma hora com lucro zero dá R$24,37. O preço médio praticado no mercado é na faixa de 50. Pô, se eu trabalhar a R$50 hora, eu tenho um lucro de R$17 por hora. Muito bom, já tem um resultado significativo. Vamos dar uma olhada em torno? Olha só, o meu preço de venda com lucro zero é R$36 e o preço praticado é 30. Ou seja, eu tomo um prejuízo de R$4 por hora.
O que eu faço agora? Paro de trabalhar com torno ou tenho vários caminhos, né? O primeiro é fazer um plano de redução de custo. Como é que eu faço um plano de redução de custo? Primeira coisa, a gente já sabe que o problema está no torno, não está no projeto. O projeto está indo bem. Então a gente vai pegar toda a planilha de composição dos custos dos tornos, vamos ordenar do maior valor para o menor valor e a gente vai tentar ver se a gente consegue melhorar, né? Esse que é o caminho. Mas eu também tenho que analisar que muitas vezes eu ainda estou com capacidade excessiva, né, em subutilização, e também o preço não é competitivo. Existem vários fatores que podem influenciar, né, para que o custo fique fora do mercado. Então eu tenho que saber primeiro descobrir onde minha empresa é competitiva ou não, né? E aí nós temos outros exemplos, como as fresas, centros de usinagem. Eu vou me concentrar nas áreas de maior problema, né? Ou que tenha prejuízo, ou que o lucro seja muito pequeno. Muito bem, custo variável, o que eu posso fazer? Na verdade eu vou fazer uma análise do processo de compra, adicionando mais critérios, como custo financeiro, como nós vimos anteriormente, nas condições de pagamento, buscar o máximo possível de créditos fiscais, frete, ou seja, eu vou adicionar novos critérios para fazer a análise de compra. Despesa variável, o que eu posso fazer? Sempre a gente sugere contratar um advogado tributarista, buscar as melhores opções. Começa pelo enquadramento fiscal. É melhor ser simples, é melhor ser lucro presumido, é melhor ser lucro real, ou uma combinação, né, dessas opções. O que eu consigo beneficiar em créditos? O objetivo eu tenho que pagar o mínimo possível dentro da legislação, buscar caminhos para que eu possa ter economia tributária, né? A gente está buscando economizar em tantos lugares, por que não economizar também nos impostos, né? Então a gente vai buscar, lógico que existe um limite, mas a gente tem que buscar o máximo. O que não dá é para a gente estar pagando mais do que devia. Agora, como é que eu vou resolver o problema se eu não sei onde é? Então a ideia toda gira, né? A gente fez toda essa divisão na empresa justamente para poder mapear cada um dos componentes da empresa, tá? Então rentabilidade, lucro, despesa fixa, custo fixo, despesa variável, despesa e custo variável, justamente para quê? Para que a gente possa monitorar cada um dos quadradinhos. Se a gente coloca tudo num cesto só, a gente não consegue saber o que eu tenho que fazer para melhorar o resultado. Mas vamos lá, eu fiz a minha análise e minha rentabilidade deu baixa, deu 0,5% ou deu negativa. Só existem dois caminhos possíveis para se melhorar a rentabilidade. Bom, vamos lá. Rentabilidade é o lucro dividido pelo investimento. Eu chego na taxa de rentabilidade. Existem dois caminhos. Ou eu diminuo o investimento, ou eu aumento o lucro. Diminuir o investimento é vender equipamentos que não estão sendo utilizados, que não estão ajudando em aumentar a receita da empresa. Pelo contrário, né? Reduzir o investimento significa investir no local correto. Como é que eu aumento o meu lucro? Né? Existem dois caminhos. O conceito de lucro é a margem de contribuição menos o gasto fixo, ou seja, a soma de custo e despesa fixa. Tem dois caminhos. Ou eu aumento a margem de contribuição ou diminuo o meu gasto fixo. Muito bem. Depois a gente vê como é que a gente aumenta a margem de contribuição. Como que a gente diminui o gasto fixo? Despesa fixa, eu tenho que acompanhar, saber como a empresa está indo, para que ela não fique inchada administrativamente em outros gastos. Se está alguma coisa próxima a 15, de preferência 7, 6, 8, né? São índices muito interessantes. Custo fixo, eu vou fazer análise de mercado, verificar se minha estrutura de custo é competitiva com o preço praticado pelo mercado. Vou analisar se eu estou subutilizando alguns recursos na minha empresa. Eu não posso ter recurso que não seja utilizado ao máximo possível, né? O investimento tem que ser feito no local correto. E é assim que eu vou fazer uma redução do custo fixo e da despesa fixa. Como é que eu aumento a margem de contribuição? Só existem dois caminhos. Um é o que todo mundo fala, aumenta as vendas. É fácil, né? E o segundo é diminuir custo variável e despesa variável. Despesa variável, a gente vai buscar uma análise tributária, tentar os melhores benefícios, economia tributária para minha empresa. O que eu posso fazer? Qual é o melhor enquadramento? Quais são as opções que eu tenho para minha empresa pagar menos imposto? Né? E isso tem que fazer periodicamente, uma vez por ano no mínimo, com um especialista. Custo variável.
usar mais variáveis para poder fazer análise, ou se eu quero pagar menos, né, o menor custo, posso comprar no mesmo fornecedor, com a mesma qualidade, eu vou colocar novos critérios. Muitas vezes o fornecedor vai ficar até feliz, eu vou comprar à vista, ele vai achar que é maravilhoso, mas na verdade eu estou economizando, porque o custo financeiro dele é muito alto. Eu comparei, usei referência, usei outros parâmetros como créditos fiscais. Às vezes de um fornecedor A e um fornecedor B tem diferença, né? Depende de onde eu compro, depende do enquadramento, tem diferença. E aí também aumentar as vendas, que é o mais fácil, né? Aumenta as vendas que está resolvido, né? Facilita tudo. Mas aí, com aumentar vendas, cada um tem que buscar a sua própria receita ou com o pessoal de marketing, né? O nosso objetivo neste workshop é discutir como que a gente pode trabalhar para melhorar o resultado da empresa, controlando. Essa é a receita. E a gente não vai conseguir um único ponto de melhoria fundamental, assim, eu aperto aquele botão e vai resolver o problema da minha empresa. Na verdade, é uma centena de ações e de uma gestão eficiente para que você consiga saber quais pontos a sua empresa começa a perder competitividade, você atuar em cima, melhorar e assim por diante. Então, o objetivo, né, lembrando que isso é um workshop, ou seja, é muito curto, né, não dá tempo de a gente mostrar tudo, né, a gente sempre indica fazer um curso de análise de custo, que a GRV disponibiliza isso, inclusive tem um material que eu vou falar logo mais, que é o livro que foi desenvolvido para esse segmento, né, mas o objetivo principal, o que a gente espera? Com a monitoria desses indicadores, facilitar para o empresário identificar em quais pontos ele pode atuar, o que ele pode melhorar. Depois que ele identificar, ele pode montar um plano de ação, né? Eu costumo dizer, por que o workshop chama uma nova visão de custos? Porque todo mundo conhece os custos da sua empresa, só que a gente vai organizar de uma maneira em que os problemas vão aparecer. Se a gente não organizar dessa maneira, a gente acha que não tem o que fazer. Então a gente consegue achar uma série de melhorias. Então eu defino um prazo, daqui a 6 meses eu quero uma rentabilidade de 3%. E aí eu vou trabalhar para isso. O que eu tenho que fazer? Pelo que nós vimos e fazendo o curso, tem uma lista de ações que a gente vai trabalhando. Algumas a gente consegue aplicar, outras não, mas que a gente vai melhorar o resultado. A análise de compra permite sempre que a empresa comprar com o menor custo, ou seja, baseado no preço, créditos fiscais e também no custo financeiro. Uma outra observação que eu não comentei, porque senão vai ficar muito longo, a alocação correta do custo financeiro no momento da venda. Da mesma forma que a gente fez em compras, a gente tem que fazer em venda. A gente precisa separar claramente o que é custo financeiro do que é o meu lucro, porque é muito comum o custo financeiro não ser calculado e parecer lucro. E aí um projeto que parecia que ia dar dinheiro, não dá dinheiro, dá prejuízo. E a gente não entende porque o gerente do banco está feliz, né? Está descontando duplicado, está fazendo uma série de coisas e parece que o resultado não acontece. Gira um monte de negócio na empresa, mas não sobra, né? Vai boa parte para o banco. Então é importante também, no momento da venda, separar claramente o custo financeiro do que realmente é o produto, né? E o lucro, porque acaba misturando esses dois componentes. A análise correta também dos custos facilita durante uma negociação de novos projetos. Qual que é o menor preço que eu posso fazer? Né? Até onde eu posso chegar? O preço que o cliente pediu, eu consigo atender, não consigo atender? Enfim, fazer toda essa dinâmica de forma rápida e fácil no momento da negociação. Né? Bom, todos esses esforços, né, a gente viu que não é fácil, a gente está dando aí uma centena de ideias. O objetivo faz com que a empresa se torne mais eficiente. Você vai monitorar cada um dos indicadores e fazer com que buscando uma melhoria da competitividade da empresa. O objetivo fundamental disso é tornar a empresa mais lucrativa e, como nós vimos, consequentemente mais rentável. Bom, qualquer informação a gente está sempre à disposição, a gente faz treinamentos regularmente, né? E a gente tem informações no site, pelos telefones, tem um blog em que eu escrevo alguns artigos e tem esse grupo de análise de custos que é gratuito, basta se cadastrar, entrar nesse endereço, se cadastrar e mandar questões, a gente vai discutindo e vai respondendo as questões na medida do possível. Uma outra forma também, além do curso, né, que a gente sempre foca, porque o curso são 16 horas, então dá tempo para perguntar, discutir sobre tudo, né? Tem o livro também, que na verdade é o material do curso, né? Então são 7 capítulos que a gente vai fazendo passo a passo, mais ou menos o que a gente fez no workshop, mas
O workshop é muito menos tempo, né? O livro são 128 páginas, ou seja, tem muito material, tem uma série de coisas que dá para você trabalhar. Você pode tanto comprar o livro como participar do treinamento. Se você comprar o livro e for participar do treinamento, você ganha desconto no valor do que você pagou do livro. Se você fizer o treinamento, você ganha o livro. Então, por isso que a gente sempre acaba fechando a proposta fundamental é o treinamento, né? E é interessante que é um treinamento prático, né? Ou seja, depois do treinamento, você tem condições de ir para a empresa e aplicar. O objetivo é esse. O objetivo não é ficar discutindo conceitos apenas, mas sim dizer como resolver, como fazer determinadas coisas. Gostaria de agradecer, espero que tenham gostado desse workshop. Ele é apenas uma degustação, ou seja, a gente apresentar um pouquinho do que é possível ser feito. Tem muito mais material, muito mais informações, e que vocês também vão encontrar todos esses conceitos também nos nossos produtos, no nosso sistema. Tá? Obrigado. Espero que tenham gostado.